Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano no Colégio Emaús. Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom, vamos então aí iniciar um novo conteúdo, tá? Vamos aprender agora sobre o habitat dos seres vivos, tá? Esta oitava videoaula vai ser no livro de vocês, tá? Então já separem aí o livro de vocês, abram na página 62, tá bom? E bora para lá. Chegamos então, capítulo 5, tá? Página 62 aqui, legal. Onde habitam os seres vivos? Onde habitam os seres vivos? Fica a pergunta aí, não é mesmo? Então, olha só, nesta primeira imagem, temos 4 imagens na realidade, né? Muito interessante, olha só, eu adorei, porque olha só, imagem A, B, C e D. Primeiro aí, o habitat, né? Provavelmente desses animais, tá? O que é habitat? É como se fosse a casa. Onde que fica sua casa? A minha casa fica no Tirol, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, continente americano, né, planeta Terra. É minha casa, tá? Habitat, pessoal, é o meu habitat. Habitat é como se fosse casa, tá? Então, percebe-se que essa espécie aqui, né, um cervídeo, tá? O que é um cervídeo? São cervos, veados, animais que fazem parte da família Cervidae. Lembram? Família? Terminam AE, Cervidae. Legal, né? Então, provavelmente essa área aqui, ó, esses campos abertos, o que é campos abertos? Percebe que tem poucas áreas com árvores grandes? Então fica como se fosse um campo aberto. Você consegue ver longe, tá? Por quê? Porque é um campo aberto, tem poucas árvores grandes. São árvores extremamente baixas, tá? Então, neste habitat aqui, vão ter árvores específicas que só habitam ali e os animais também vão ser específicos. Só existem certos animais ali. Lembrando que o meio ambiente, pessoal, ele sempre molda, ele seleciona os animais que vão sobreviver ali. Um exemplo interessante, eu adoro citar esse exemplo, galera, que olha só, o golfinho e o boto, tá? Não sei se eu já falei esse exemplo para vocês, mas se falei, vou falar novamente porque ele é muito interessante. Olha só, golfinho e boto são 2 animais mamíferos aquáticos, tá? O golfinho vive no mar e o boto vive nos rios, tá? São ambientes iguais. Eles habitam a mesma casa? Não. Por mais que eles vivem dentro da água, o golfinho vive dentro de uma água clara, uma água bem mais clara que a água do mar, tá? E o boto não. O boto, a água do rio, ela é extremamente escura, tá? É diferente da água do mar. A água do rio é diferente da água do mar. Temperatura, luminosidade, claro ou escuro, tá? E olha só que legal. O golfinho, ele tem os olhos, a visão muito mais desenvolvida, porque ele pode enxergar, tá? A água que ele habita, né? O ambiente que ele habita, a água, ela é clara. Então ele precisa da visão para identificar onde ele está indo. Agora os botos, a água do rio é escura. Então a visão dele é extremamente reduzida. Os olhos dele, ó, vejam aí, procuram depois na internet uma foto de um boto, vocês vão ver que os olhos dele são bem pequenos, bem menor do que de um golfinho. Por quê? Porque a água que ele vive é extremamente pequena, é extremamente escura, tá? Para isso, ele tem uma estrutura aqui na cabeça que chama melão. Melão, tá? É uma estrutura que ele consegue perceber o meio ambiente dele, né? O local, o habitat dele.
Interessante, né? Então, por que eu estou dando esses exemplos? O meio ambiente, tá? O meio, ele seleciona os animais que conseguem sobreviver ali, tá? Então, olha só, eu achei muito interessante essa imagem, porque vamos ler aí o texto para ver no que a gente está falando. Opa! Olha só, as fotografias A e C, então olha só, temos aqui A e C, correspondem a uma região da África, onde os animais como os impalas são muito comuns, tá? Então olha só, A e C está na África, tá? E B e D, dois parques nacionais brasileiros que apresentam características semelhantes, nos quais vivem os veados campeiros. Então, olha só, esse animal aqui, na realidade, é um impala, e esse daqui é um veado campeiro. Os dois são cervídeos, tá? São da mesma família, são muito parecidos, só que em ambientes totalmente diferentes. África, né, e Brasil. Quer dizer, são diferentes, pois estão em continentes diferentes, tá? Só que são extremamente semelhantes. O ambiente, né, e os animais. Ora, se a gente já sabe que os ambientes, eles selecionam os animais, né? Poderia ter animal diferente aqui? Não, se o ambiente é extremamente parecido, né? Vão ter animais semelhantes, tá? Então, olha só, se a gente olha, é muito interessante, porque se a gente olha por alto, sim, né, a gente percebe que é o mesmo lugar. Quem diria que aqui poderia ser um continente, aqui em outro continente, não é mesmo? Então, olha só uma outra curiosidade. Lá na África possui os guepardos, tá? Os guepardos é o felino, mas é o animal mais rápido do mundo. É um felino, tá? E aqui na América do Sul, no Brasil, existe quem? A onça pintada, tá? Eles são iguais também, eles são bastante parecidos. Se eles são parecidos, muito provavelmente o ambiente que eles vivem são parecidos. Então isso quer dizer que eu posso pegar uma onça aqui e soltar lá na África? Não, não pode fazer isso, tá? Porque a onça aqui está acostumada com os alimentos que existem aqui. Ela não vai saber predar, se alimentar de outros animais, né? São ambientes parecidos, com animais parecidos, só que nós não podemos, eles não conseguem sobreviver fora do habitat dele, porque ele já está acostumado com o lugar dele, tá? Então, bora lá. Ao analisar o mapa mundi, notamos que essas regiões são muito distantes, né? Você consegue explicar como é possível essas regiões ser tão semelhantes? Será que na Terra existem outras regiões distintas, mas também parecidas? Então a gente vai aprender sobre essas diferenças, que a gente vai chegar num conceito muito importante que é bioma, tá? São características do meio ambiente, assim, de forma resumida, tá? Características do meio ambiente, só que resumidos a um lugar apenas. Eu posso me referir a isso a um grande espaço, a uma macro-região ou uma micro-região. Características exclusivas de uma macro-região, de um país, tá? De parte de um país. Características exclusivas de uma micro-região. Vamos entender isso daí na prática? Vamos primeiro relembrar, então, o que é biosfera, tá? Na Terra existem regiões com características semelhantes, como altitude, vegetação, tipo de solo e clima, possibilitando que esses locais sejam classificados da mesma maneira, ainda que estejam distantes entre si. Então, olha só, África e Brasil estão próximos? Não. Só que África e Brasil, né, recebem a mesma quantidade de luz, pois estão basicamente na mesma região aí do planeta Terra, tá? Vocês concordam que eu posso falar que o Brasil e a África recebem muito mais luz do que nos Estados Unidos? Pois é. Então, é uma característica semelhante, tá? Brasil
e África, continente africano, recebem basicamente a mesma quantidade de luz, tá? E é uma característica aí, disponibilidade de luz. A biosfera é a camada do planeta Terra onde existe vida, onde pode existir vida. Ela varia de 5 km a 17 km de espessura, tá? Então, olha só, para baixo da Terra também tem ser vivo, pessoal. Tem, tá? Minhoca, seres vivos, microscópicos. Essa camada é comparativamente fina em relação ao diâmetro total do planeta Terra, que tem aproximadamente 13 mil quilômetros. Na ilustração abaixo, é possível identificar alguns dos limites para a sobrevivência dos seres vivos. Desde camada superior, tá? Lá no pico lá de montanha, olha só, cerca de 8 mil metros de altura acima do nível do mar, até as profundezas dos oceanos, cerca de 9 mil metros abaixo do nível do mar. Essas regiões mais próximas do nível do mar costumam apresentar maior abundância e diversidade de seres vivos. Tá? Por outro lado, quanto mais próximos os seres vivos estiverem dos limites superior e inferior da biosfera, mais raros são os que conseguem sobreviver por causa das condições extremas. Então, olha aí uma imagem para a gente entender o processo. Biosfera. Aqui, ó, a gente está falando de quê? De hidrosfera. Lembram? Hidrosfera. E aqui, litosfera, tá? Então, quando eu junto a litosfera com a hidrosfera, o que eu tenho? O espaço, né, do planeta Terra, onde pode existir vida. Então, são vários habitats, são várias casas, tá? Animais podem sobreviver até lá, olha só, 9 mil metros de profundidade, tá? Que pode chegar, tá? Não que todo o oceano tenha essa profundidade, mas pode ter ser vivo lá. Só que é uma condição extremamente extrema, tá? Ou seja, as águas aqui são frias, bastante geladas, por quê? Porque praticamente não vai sol, tá? Tá muito abaixo aí do nível ali onde bate a luz solar, tá? Olha só, geralmente eles chamam a zona do mar, dos oceanos que recebem luz, de zona fótica, com luz, que recebe luz. A partir disso, é zona afótica, tá? Que a luz solar não consegue ultrapassar. Então, lá embaixo, 9 mil metros de profundidade, não tem luz. Gelado. Que ser vivo que vai sobreviver ali? Vai sobreviver. Só que alguns, como do mesmo jeito, nos topos das montanhas, tá? As cordilheiras, 8 mil metros de altitude. É um ambiente totalmente extremo também. O que é um ambiente extremo? Com pouca disponibilidade de vida. Por que tem poucos seres vivos? Porque a altitude pode ser extremamente alta, se é alto, né? Tem pouca disponibilidade de oxigênio, e são poucos seres vivos que conseguem sobreviver com pouca disponibilidade de oxigênio, tá? A temperatura pode ser também um pouquinho mais baixa. Então, essas características, disponibilidade de oxigênio, temperatura, luz solar, fazem com que o ambiente seja extremo ou não. Então, aqui a nível do mar, é um ambiente extremo? Não, tá? Porque eu posso ter muita luz, como também tem muita sombra. A água pode ter, pelo menos certo momento, vai ter, por exemplo, mesmo nos desertos, tá? Uma hora vai chover, uma hora vai ter água, tá? A temperatura, como tem luz e sombra, a temperatura vai oscilar, né? Entre frio e quente, tá? E é claro também que nós estamos falando de um ponto só no planeta Terra, mas, por exemplo, nos polos, é um outro ambiente extremo, tá? Porque vai pouca luminosidade lá, pouca luz solar. Chegamos então no conceito de biomas, tá bom? O
que é nada mais, nada menos que o local, como se fosse o local onde vai estar a casa dos animais, o habitat dos seres vivos. Os biomas são grandes áreas do planeta que apresentam um clima bem definido, como flora. O que é flora? A diversidade de vegetais, e fauna, diversidade de animais. Flora representa as plantas, os vegetais, e a fauna representa os animais. Bem características, além de outras condições ambientais próprias, como altitude, tipo de solo, alagamento e queimadas naturais. Tá? Então, o que é? São áreas no planeta que vão apresentar um clima definido, tá? E que esse clima vai possuir animais e vegetais que só ocorrem ali, tá? Que só ocorrem ali. Ou seja, é uma região específica, tá? Que são interferidas aí por condições ambientais, como a gente já disse. Altitude, tipo de solo, se é uma região que alaga em determinada época do ano, né? Se pode ocorrer queimada natural, tá? É a definição de bioma. Os biomas são regiões bastante estáveis, ou seja, os seres vivos que habitam ali, né, tendem a permanecer em quantidade e diversidade relativamente constante. Poxa, se é a casa dele, ele vai viver por ali por um longo tempo, né? A menos que ocorram eventos naturais, tá? Terremoto, erupção, né? Período de seca prolongado, qualquer tipo de evento natural que vai alterar aquela região. Em um bioma, a biodiversidade é entendida como a variedade de seres vivos encontrada em um ambiente se mantém. Então, bioma cerrado. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o bioma cerrado. Tá? Ele está principalmente em Minas Gerais. Por que em Minas Gerais? Porque nessa região de Minas tem uma temperatura média, tá? Um clima que só existe aqui, flores, árvores que só se desenvolvem nesse clima, tá? Nessa temperatura, nessas circunstâncias, e animais que só vão se alimentar dessas plantas que estão vivendo aqui só por conta desse clima também. Então percebam que uma coisa está ligando para a outra, né? Uma coisa se relaciona com a outra. O que é bioma? Conjunto de condições atmosféricas, né, climáticas, que vão definir aí o tipo de planta, o tipo de vegetação, que por sua vez vai definir também o tipo de animal que vai sobreviver ali. Bioma cerrado. Lembro sempre do lobo-guará, tá? O lobo-guará, ele não vai sobreviver na Amazônia, tá? Por quê? O lobo-guará, ele é um animal que se alimenta aí da fruta lobeira, tá? Ele é onívoro, pessoal. E se alimenta da fruta lobeira. Onde que a fruta lobeira existe? Onde que ela só pode sobreviver de maneira natural? Onde que ela nasce? Só no cerrado. Só nessa região mesmo aí, que a gente chama de cerrado, que é o principal bioma aí brasileiro. Beleza? E ecossistemas. Em um mesmo bioma, é possível encontrar regiões com aspectos diferentes em relação a condições ambientais, como relevo, altitude e clima. Esses aspectos determinam ecossistemas. O bioma representado abaixo é o cerrado, olha ele aí. E podemos observar regiões com características bem diferentes. Então, bioma é uma região grande, tá? Ecossistema, eu posso me referir a um microecossistema, como também a um grande ecossistema. Olha só, temos aí um bioma cerrado, uma região aqui mais seca, tá? Olha aqui, ó, lá no Parque Nacional Serra do Cipó, bem próximo aqui de nós, tá, pessoal? Então, bioma cerrado, temos uma região aqui com árvores pequenas, de pequeno porte, tá? Se tem árvore, tem sombra, tá? Então, o solo está exposto aqui, muito mato, né? E essas árvores aqui.
Então, se tem árvore, tem sombra. Vai bater sol? Vai, mas se tem sombra, então fica um clima um pouquinho mais ameno, tá? Então, podem ter micro-organismos, insetos que só sobrevivam aqui próximo dessa árvore, tá? Eles gostam de sombra, eles não gostam de muito sol, tá? Então, isso aqui pode se tornar um ecossistema, diferente dessa região, olha só, desse espaço aqui, onde, olha só, tem pedras, primeiro, bate sombra aqui? Não. Então, a temperatura aqui pode chegar um pouquinho mais alta, quando comparado a essa região aqui, tá? E tem uma água, tá? Então, os insetos que habitam aqui, eles vão habitar aqui? Não, tá? Por isso que a gente chama de ecossistemas, tá? Bioma com ecossistemas diferentes. Tudo bem? Cada ecossistema é formado por conjunto de seres vivos, que a gente chama de fator biótico, que habitam em determinado local. Eles interagem entre si e também com os fatores abióticos. O que é fator abiótico? Vocês já estudaram isso, tá? São as condições aí que vão fazer com que deem as características ao bioma. Luz, pouca luz, muita luz, umidade, muita umidade, característica do solo, se é um solo muito seco, se é um solo que está mais encharcado, são as condições abióticas. Essa dinâmica, né, entre os bióticos e abióticos de funcionamento faz parte do que definimos como ecossistema. Os principais fatores abióticos, ou seja, não vivos, fatores abióticos do ecossistema, que não possuem vida, fundamentais para a determinação do ecossistema clima, relevo, tipo de solo, se tem muita chuva, muito úmido, se tem pouca chuva, mais seco, variação de temperatura ao longo do ano e intensidade dos ventos. Bom, por hoje é só, tá? Um conteúdo também que eu adoro bastante, que eu gosto muito. Vocês vão fazer as questões 1, 2, 3 da página 74, tá? E vamos continuar falando sobre bioma e ecossistema na próxima aula. Bons estudos, um grande abraço e não se esqueça, juntos no caminho certo.